Como que eu me tornei minimalista? Esta é uma pergunta que muitos me fazem, amigos, colegas da minha rede de relacionamento, da minha rede de trabalho e também aqui no canal Mente Minimalista. Eu acho que alguns, inclusive, têm dúvida, né, se eu realmente sou minimalista, porque alguns acham que algumas coisas que a gente faz quando a gente vem aqui para a internet, quando a gente começa a produzir um canal, produzir conteúdos digitais, que nós criamos uma ideia, um personagem, um produto para a gente conseguir ganhar dinheiro, para a gente conseguir se promover e ficam às vezes patrulhando a gente, testando realmente se nós somos realmente minimalistas ou só um personagem fictício. Então hoje eu quero conversar com vocês, sempre aquela conversa franca. Eu vou contar para vocês como é que eu me tornei e um pouco mais de história para trazer contexto para tudo isso. Vou falar não só da minha transformação, mas também da transformação da Patrícia, da minha esposa, que é muito legal quando um casal caminha junto nessa trilha. Tudo começou em 2014. Na verdade, algumas coisas devem ter acontecido antes, mas não foi nada assim de maneira consciente. Uma dúvida, Janine, mas você já foi consumista? Ou você já foi maximalista? E qual a diferença entre uma pessoa consumista e uma pessoa maximalista? Também iremos responder essa pergunta aqui nesse vídeo e eu vou dizer para vocês se eu era os dois ou só um dos dois. Minimalista eu não era com certeza. Inclusive, aquela frase que muitas pessoas comentam ou dizem por aí quando tomam contato com o minimalismo, eu já disse isso aqui, quando a pessoa diz assim, ó, eu sempre fui minimalista e não sabia. Eu recomendo, né, que você reflita um pouco mais, porque você está ainda tateando na superfície do minimalismo, tomou contato com alguns elementos e você acha que você já era minimalista. Não, você não era minimalista, porque ninguém, nem eu, ninguém é minimalista antes de entender de fato o que é minimalismo e tomar uma decisão para ser minimalista, uma decisão consciente que requer refletir sobre a nossa presença no mundo, a busca não só pelo bem-estar individual, mas também pelo bem-estar coletivo. Já disse aqui na série Mitos do Minimalismo que condição social, escassez, falta de recursos ou viver de maneira simples em função de uma circunstância, de um comportamento familiar, que você veio às vezes de uma cidade mais simples, uma cidade pequena, uma cidade com poucos atrativos e poucas tentações, não transforma ninguém em minimalista naturalmente. Então, só se torna realmente minimalista quem toma a decisão. Eu tomei essa decisão. Só que antes de tomá-la, eu fui experimentando outras situações enquanto eu nem conhecia ou nem sabia que existia o minimalismo. Então, em 2014, eu e a Patrícia tomamos uma decisão muito importante que sacrificava várias áreas da nossa vida. A gente, para realizar um sonho, realizar um projeto, que era de viver um período sabático, morando fora do Brasil, a gente tinha que perder alguma coisa. Então, quais eram as nossas preocupações para tomar essa decisão que antecedeu a minha decisão pessoal, não a da Patrícia, que eu me tornei minimalista primeiro e a Patrícia veio depois de me tornar minimalista. Então, o que antecedeu? Nós fomos morar fora. O que nós sacrificamos, principalmente de maneira consciente, mas planejada também? A nossa carreira. A gente não sabia o que ia acontecer com a nossa carreira no nosso retorno. A gente tinha intenção, a gente tinha planos, mas controle ninguém tem. A Patrícia ela tinha quase 20 anos de carreira bancária. Neste momento, em 2014, ela trabalhava aqui na Zona Sul de São Paulo, no Banco Itaú, na categoria Personalité, com clientes de alta renda, atendia clientes da IBM, clientes de grandes empresas. Ela estava muito bem conceituada e posicionada na carreira. E ela chegou para a gerente geral dela na agência e disse, ó, você consegue junto ao banco uma licença não remunerada de 4 meses
porque eu tenho um projeto de morar fora do Brasil, estudar inglês? A gerente olhou para a cara dela assim e falou assim, você não está batendo bem, né? Você é da área comercial. Você vai ficar 4 meses sem bater meta, sem entregar resultado, e você sabe que isso impacta a sua carreira. E não é política do banco, assim, ceder ou liberar uma licença não remunerada. A gerente falou para ela, eu vou tentar, mas eu não te garanto, assim, as chances são mínimas. E a gente pesquisou, a gente analisou o cenário, conversamos com outras pessoas e todo mundo dizia o seguinte, eu nunca vi uma pessoa aqui nesse banco sair de licença não remunerada. Pois bem, no meu caso, eu estava num momento muito bom também da carreira. Mas eu já era, à época, professor de pós-graduação e MBA na FIA, uma faculdade importante aqui em São Paulo, de MBA, de pós-graduação. E eu também estava num momento muito rico da minha carreira como consultor de treinamento, um consultor educacional, com parcerias muito bem estabelecidas. A gente sabe, quando a gente deixa espaço, né? Esse é o medo da transição, é o medo de dar um salto para uma posição desconhecida na vida, a gente deixa espaço para os outros. Você abre um vácuo na sua carreira, alguém vai ocupar o seu lugar. Eu sabia disso. Então, ao não estar mais presente, eu não seria convidado para alguns projetos. E lá na cadeira da Patrícia, alguém estaria atendendo os clientes dela. Então ela podia perder os clientes, perder o trabalho, só que a gente estruturou esse projeto, era um sonho. E qual é um princípio básico, né, que não tem a ver com minimalismo? Nem tudo é minimalismo, tem a ver com valores, valores que você tem inclusive antes de ser minimalista. E um valor que eu tenho, e ao longo do meu casamento nós construímos isso juntos, eu e a Patrícia, nós somos até um pouco irreverentes em relação ao nosso ciclo social, porque a gente vive tomando decisões meio incomuns. A gente falou, a gente tem que viver o que tem que viver agora. Nós não realizamos esse sonho de fazer um intercâmbio com 20 anos. Então vamos realizar esse sonho de fazer um intercâmbio com 40 anos, antes que a vida acabe. É hora a gente aprofundar o nosso inglês, conhecer uma outra cultura. Enfim, resumindo, nós fomos, a Patrícia conseguiu a licença não remunerada, eu estruturei a minha carreira, comuniquei todos os meus parceiros, os meus clientes e fui. Nós fomos. Eu com aquele frio na barriga, ela com aquele frio na barriga, fomos para Boston, ficamos hospedados numa república cheio de jovens, nós éramos os tiozinhos da escola. Depois de um mês em Boston, nós conhecemos uma equatoriana, a Ariadna, tomando um café. Ela falou, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Eu acabei de voltar de Chicago. A idade de vocês, o perfil de vocês têm que ir para Chicago, lá vocês vão se divertir muito mais. Eu só vim aqui para Boston porque aqui é uma cidade universitária e eu tenho o objetivo de aplicar para fazer aqui uma faculdade. Por isso que eu estou aqui. Mas vocês, se não é esse o objetivo, é só o inglês, é só a questão cultural, vão para Chicago. A gente já tinha pago os 4 meses em Boston, já tinha o quarto alocado, já tínhamos algumas amizades ali, a professora era muito bacana. E aí a gente subiu para o quarto, decidimos, vamos para Chicago. No outro dia eu conversei com o coordenador do curso, tivemos que comprar passagem, pega a mala, refaz plano, a questão da mentalidade ágil, né, para a gente tomar decisão em função daquilo que faz sentido para a gente. Não que Boston não estava legal, mas a gente estava sentindo mesmo que aquilo não estava atendendo às nossas expectativas. Fomos para Chicago, lá ficamos 3 meses e mudamos para a casa de família, que foi muito legal. Temos a nossa mãe lá, que é a Magda. Magda, um beijo. Vou mandar o link desse vídeo para você assistir. Magda, conhecemos o Giacomo, vou mandar para você também o link, Giacomo italiano, e aí o Jim da Coreia do Sul, o André e gente do mundo inteiro, brasileiros fantásticos, pessoas de outras culturas. A gente ficou 3 meses, mergulhamos na cultura de Chicago, em bares de blues, bares de jazz, caminhamos bastante ali pelo Lago Michigan e foi muito legal. E aí tem a volta, né, gente? Aquele frio na barriga. E a gente já tinha uma casa construída em Piracaia, do lado de Atibaia, uma casa boa, uma casa grande para o que a gente pensa hoje sobre o minimalismo, um terreno de 1000 metros, quase uma chácara, com muita árvore frutífera, com uma horta. E a gente veio com um projeto de construir uma piscina. Então, quando a gente voltou de Chicago, em agosto de 2014, nós chamamos o pedreiro que construiu a nossa casa, falou, vamos fazer o projeto da piscina.
E eu adoro nadar, então assim, não era só questão de status, mas sim aquela construção que a gente vai fazendo na vida, né? Ter uma casa no interior, 1 hora de São Paulo, uma casa boa para receber os amigos, para fazer festa, uma casa com árvore, com horta, e uma casa com piscina, para ser um entretenimento, um lugar para você receber a família, de lazer. Então, nós não fizemos uma piscina, nós fizemos a piscina. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto da casa. Não sei que lado que eu estou aqui do vídeo, mas eu vou mostrar agora para vocês aqui como que era a nossa casa, um vídeo de cima da casa do aniversário que eu fiz, um vídeo aqui da piscina. É legal, eu quero que vocês entendam a nossa transformação, porque quem via a gente nesse período falava o seguinte: o Giannini e a Patrícia não querem mais nada da vida. Quem é que consegue, nessa idade, com 40 anos, ela com 33, 34 anos, ficar 4 meses assim, morando fora? Daí volta dos Estados Unidos, depois de 4 meses, vem aqui constrói uma piscina dessa. A gente fez uma piscina em L, né? A gente fez uma raia contornando toda a lateral da casa e uma área de piscina mais assim para recreação, com aqueles 2 níveis para a criança também brincar. E aí a gente começou a curtir a casa, e curtimos muito aquela casa. A gente fez vários amigos nesse condomínio em Piracaia, que eu deixo aqui um abraço para todo mundo. E aí, gente, vocês estão pensando assim, bom, então por que você deixou a casa? Nós compramos o terreno, nós construímos a casa, foi um sonho, foi todo um projeto, realizamos o sonho do inglês, fizemos amizades, só que quando a gente volta de uma viagem, quando a gente volta de um período sabático, a gente não volta o mesmo. Os nossos valores são questionados. A gente fez aquela piscina porque era um projeto que a gente tinha desde quando nós desenhamos com o arquiteto. E era o sonho somente da Patrícia. E eu também queria ter a piscina porque eu amo nadar. Então eu nadava quase todos os dias. A gente tem as nossas coisas assim, mesmo sem ser minimalista naquela época, para usar. Se você tem que usar. Então nós íamos para aquela casa todo final de semana. E quando chegou em 2015 para 2016, nós tomamos a seguinte decisão, outra decisão importante. A Patrícia decidiu sair do banco. E antes disso, a gente também vendeu o nosso carro. Antes disso, nós mudamos para o banco que ela retornou, que foi lá na JK, na Zona Sul, mais longe ainda, em São Paulo. Então a gente morava ali a 500 metros do banco, ela ia caminhando, então a gente mudou para lá, vendemos o carro, ficamos lá 1 ano e aí falamos, não queremos mais isso para a nossa vida. Esse foi o impacto da viagem, porque nós ficamos 4 meses nos Estados Unidos sem carro, andando de transporte público, vivendo bem, estudando, não vivendo bem de luxo, não, a gente morava em casa de família, a gente dividia ali, a gente comia lanche, a gente fazia a nossa própria refeição, a gente podia usar a cozinha. Digo assim, foi um período de tranquilidade, um período que a nossa mente se aquietou, e um período onde muitas perguntas vieram, muitos questionamentos vieram. E agora? A gente vai se adaptar ao Brasil? Como é que vai ser morar no Brasil? A gente vai morar em Guarulhos? Porque quando a gente foi, nós morávamos em Guarulhos. Daí de Guarulhos a gente foi para o Itaim, que eu acabei de falar, e do Itaim a gente foi para Piracaia. Era uma mudança atrás da outra. E a gente estava buscando a nossa paz de espírito, buscando uma forma de entender a nossa relação com a vida. Então, em 2016, 2015, antes de a gente mudar para Piracaia, eu li um artigo numa revista que contava a história do Dave Bruno, um norte-americano que escreveu como era viver com 100 coisas. Ele lançou esse desafio, como é viver com 100 coisas. E aí eu comecei, sabe quando você está aberto, você está no meio de um processo de transformação, período sabático, vários questionamentos, daí você lê aquilo, e toda vez que a gente mudava de casa, era um monte de coisa para carregar, principalmente os meus livros, materiais de professor, apostilas, móveis, e eu ficava cansado de carregar tudo aquilo toda vez que eu mudava, eu queria uma vida mais leve. E aí eu descobri que existia algo ali naquele artigo que contava a história do minimalismo, o que era o minimalismo. E eu falei, opa, me chamou a atenção. Eu que estou aqui andando para lá e para cá, carregando um monte de coisa comigo, toda vez que eu mudo tenho que carregar esse monte de coisa, eu vi que tinha um jeito de ficar mais leve, de ser diferente. E eu já tinha uma necessidade de buscar alguma coisa diferente, não para ser melhor que ninguém, mas diferente daquilo que eu achava que me incomodava, daquilo que para onde a maioria estava indo, eu não queria ir. E aí eu sentei com a Patrícia e falei, olha que legal isso aqui, Patrícia, olha esse artigo, eu vou fazer isso comigo.
E ela, faz com você, comigo não. Pode separar suas 100 coisas aí, deixa a minha vida aqui quietinha. Porque ela tinha um contexto muito diferente do meu. Eu já sou autônomo desde 2000, então já tenho uma certa liberdade para tomar algumas decisões sobre o que eu quero na minha vida de maneira muito rápida. Eu não demoro para tomar a decisão quando eu sinto no meu coração que este é o caminho. E aconteceu assim comigo no minimalismo. Eu não fiquei tateando, paquerando, eu me joguei. Me joguei na primeira vez, né, que teve fases. Daí eu separei 100 coisas. Eu peguei meu caderno, a caneta, fiz um inventário. Não um inventário daquilo que eu iria destralhar, daquilo que eu iria me desapegar. Não, o caminho é contrário. Eu já disse isso para vocês aqui. Eu fiz um inventário das 100 coisas mais importantes da minha vida. Fiz um projeto para viver só com elas durante 3 meses. Então eu fui lá, peguei carteira, peguei óculos, peguei celular, peguei algumas peças de roupa, peguei instrumentos de trabalho, olhei para algumas coisas pessoais. Só não valia inserir nessa lista os objetos da casa, os móveis da casa, porque eu vivia com a Patrícia. Agora, aquilo que era um móvel comum, e eu fiz essa projeção, que se ela também fosse minimalista, aquilo iria ficar em casa, como uma geladeira, por exemplo, um fogão, uma televisão, eu incluí na lista, né, alguns itens que, como se eu morasse sozinho, que eu também teria. E aí, junto com ela, nós mantivemos isso. E o restante, eu destralhei? Eu me desapeguei? Não. Nesse momento eu não fiz isso. Alguns itens sim, mas a maioria que eu fiz, eu guardei em caixas. Comprei umas caixas, peguei algumas caixas e separei tudo aquilo e tirei do meu campo visual. Tirei do meu dia a dia, para não ficar tentado ir lá pegar alguma coisa da caixa. Separei e fiz esse sacrifício, essa experiência. Então eu andava sempre quase com as mesmas roupas, os mesmos calçados e fui experimentando isso na minha vida. Depois desses 3 meses, eu abri aquelas caixas. Eu confesso que eu fui lá e peguei uma outra camiseta, uma outra bermuda, coisas que eu achei que eu não ia precisar, eu precisei. Então, de 100 itens, eu devo ter utilizado uns 110, 115 durante os 3 meses. Trouxe boa parte para a minha vida de volta e outra parte, aí sim, eu fiz o exercício de desapego. E algumas coisas eu joguei fora, algumas apostilas eu digitalizei, eu rasguei, livros eu doei, mas não foi aquele grande desapego não, porque eu ainda estava em processo de transformação. Eu não tinha certeza o que seria ainda, porque eu tinha questões da minha carreira, questões do meu trabalho, questões de renda, que eu estava recuperando ainda, né, os meus clientes, as minhas parcerias, e eu falei, deixa minha vida não tão assim transformada de uma vez. Apesar de sentir no meu coração que era para ir, eu ainda experimentei fases do minimalismo. E cada um tem um ritmo, cada um vai fazer de um jeito diferente. O que eu estou contando para vocês aqui é como que eu fiz. Em 2016 saiu o documentário do Netflix, né, sobre minimalismo, com o Ryan e com o Josh. E aí, a hora que eu assisti aquele documentário, eu já tinha lido o artigo antes, já tinha feito essa experiência, falei, é isso que eu quero. Aí eu não tive dúvida. E eu acho a história do Josh muito legal, porque ele se tornou minimalista primeiro, depois ele era amigo do Ryan, aí os dois se tornaram, resolveram escrever um livro. Então o documentário é a história dos dois promovendo o livro, mas o maior presente desse documentário, né, são os personagens que eles trazem para dentro do documentário. Alguns meio irrelevantes, alguns só com opiniões técnicas, opiniões mais assim que não tem a ver. Eu gostei dos minimalistas que eles trouxeram. Eu destaco dois que eu sigo, dois que eu gosto muito. Um é o Joshua Becker, que lançou o primeiro livro dele aqui no Brasil, mais conhecido agora, que é o Casa Minimalista, e o Patrick Ron, que tem um livro chamado Enough, que é suficiente, que é um negrão bem bonito, bem charmoso, com uma fala mansa, uma fala bem postada e colocada, serena, que a gente ouve ele, a gente quer emprestar um pouco daquela paz, daquele carisma que ele tem. E aí eu assisti várias vezes o documentário, eu procurei esses dois, o Joshua Becker e o Patrick Ron, achei o blog deles, achei o canal deles, achei vídeos deles e comecei a segui-los. Comecei a seguir também o Matt Davila, que é o produtor do
do documentário Minimalismo, o Josh Ryan, e aí comecei a ler livros, e aí é o seguinte, é inevitável comigo, não sei como é com você. Eu não consigo ler um livro e não pegar as ideias daquele livro e colocar em prática. Eu não consigo ver um vídeo, assistir um filme, refletir sobre aquilo e não tomar uma decisão. Porque é aquilo que eu falei para vocês, assim, eu sou guiado pelo meu coração. É lógico que na hora da tomada de decisão, eu coloco o meu racional, faço um projeto, eu tenho aqui um viés de administrador, eu sou administrador. Então eu não tomo decisão por impulso, mas quando eu sinto no coração que eu estou perto de uma transformação, a transformação já aconteceu há muito tempo e eu só estou aqui elaborando. Eu estou aqui no racional tentando dizer quando eu vou mudar, como é que eu vou mudar, eu estou tentando só formatar o projeto. Então em 2016 eu comecei a formatar esse projeto, ainda sozinho, sem a Patrícia participar. E fiquei dentro do minimalismo 2 anos, sozinho, sem falar nada para ninguém praticamente, vivendo as minhas experiências ali, sem promover o minimalismo, sem ter um canal sobre minimalismo, sem nada. Era só o Giannini quietinho e a Patrícia aí meia dúzia de amigos que sabiam disso, mas sabiam assim só de longe. De eu comentar de um artigo, de eu indicar o documentário. E aí o que aconteceu? Em 2017, a Patrícia ela também foi se transformando, a gente fez essas mudanças que eu já contei, ela saiu do banco, a gente foi para Piracaia, uma cidade menor, uma cidade que não tem semáforo, uma cidade que tem uma ecovila, que tem uma feira toda sexta-feira, que é uma feira orgânica, a gente começou a ter uma relação com a terra, a gente diminuiu, né, o nosso ritmo com as coisas, a gente tinha mais tempo para ler. E a Patrícia ela foi se transformando também, mas sem aquela obrigação de ter um prazo, de ter uma data ou de ter um compromisso de se tornar minimalista. E eu não impunha, eu fui tocando a minha vida e ela dela. Em 2017, nós decidimos fazer uma viagem juntos para a Chapada dos Veadeiros. Um outro marco importante agora da nossa transformação minimalista. A minha, que já estava em curso, e a da Patrícia, que não tinha começado. E o que eu falei para ela? Patrícia, a gente vai para a Chapada dos Veadeiros, a gente vai fazer trilha, que a gente adora fazer trilha. São mais de 20 cachoeiras próximas, 72 mapeadas, que a gente fez a pesquisa. A gente vai sair quase todo dia. Não faz sentido a gente levar a mala com rodinha. Vamos de mochila, com uma roupa leve. Vamos comprar uma bota para fazer trilha, uma calça para fazer trilha, uma calça leve que vira bermuda. Vamos montar um kit mochileiro. Você topa? Essa foi a primeira parte da história, conforme eu tinha combinado com vocês. Na quinta-feira eu vou subir a outra parte. E se você não está inscrito no canal, eu tenho que pedir para você se inscrever, para você não perder nada. Além disso, algo muito importante, ative o sininho. Quando você clica no sino, aparece 3 opções. Clica lá em todas as notificações. Quando eu subo uma live aqui improvisada, que isso acontece de vez em quando, ou quando a live oficial de toda segunda-feira às 8, quando ela vai começar, você vai receber essa notificação e dos projetos que eu estou realizando. Tanto o documentário, que está aí quase chegando, e o livro, que está na boca do forno para ser lançado. Inclusive, preciso pedir o seu apoio. Sempre agradecendo, pedindo para você se inscrever e compartilhar e curtir esse conteúdo. Então, quinta-feira, a gente continua.